Gente, bom dia. Então, hoje, a nossa aula ela vai ser prática, tá? Como eu havia dito antes para vocês, a gente vai ter um pouquinho de teoria e um pouquinho de prática. Então, hoje a nossa aula ela vai ser prática, tá bom? Então, a gente vai começar aqui falando desses aspectos, fonológicos, e morfológicos. E assim como as línguas, orais, a gente sabe que a Libras, também ela tem uma estrutura linguística, como nós já vimos, na aula passada. Então, a Libras ela não nasce do português, como nós vimos na aula passada, mas sim, ela possui, essa estrutura linguística que lhe dá a condição de língua. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre essas questões, tá? Porque, assim, como é uma aula, né? Como não é um curso, de Libras, só uma aula, básica mesmo, então, eu acho que eles podem, se quiser participar, fica à vontade, tá bom? Agora, se não, vai tentando aí acompanhar e praticando em casa. Pratique em casa, tá bom? Então, vamos lá. Então, dentro desses aspectos fonológicos e morfológicos da Libra, a gente tem os chamados parâmetros, que esse é o sinal, ó. Eu tenho uma mãozinha aberta em 5, Deixa eu botar aqui, eu tenho uma dificuldade com esse negócio dessa câmera. Aqui, pronto. E eu tenho uma mão fechada aqui, ó. Então, eu faço, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu faço esse sinal? Porque, como vocês podem observar aí, ó, são 5 os parâmetros. Nós temos o primeiro, a chamada configuração de mão. Depois, nós temos o ponto de articulação. Aí, nós vamos ter também, a orientação, e a gente vai ter também o movimento. E, por fim, a gente vai ter o quê? As expressões faciais e corporais. E esses parâmetros, eles foram determinados a partir dos estudos linguísticos feitos na chamada ASL, que é a Língua Americana de Sinais, que foi definida aí por um linguista, o chamado Stoke. E aí o Stoke, aliás, aqui o sinal dele, Stoke, William Stoke, em 1960. Então, esses parâmetros, eles também serviram de base para outras línguas, de sinais, assim, do mundo todo. E aí chegou aqui no Brasil e ele foi o quê? Adaptado para Libras, tá bom? Então, vamos tentar entender cada uma desses parâmetros. Então, como eu havia dito, a Libras, ela tem essa estrutura gramatical, a partir dos parâmetros. E o que seriam os parâmetros, Os parâmetros é o que, de fato, determina onde vai acontecer o sinal de forma corretamente, Às vezes a gente diz assim, qual é a mão correta que se faz o sinal? É com a direita, é com a esquerda? Onde é que o sinal toca, E aí tem movimento esse sinal? Não tem? Então, esses parâmetros, esses 5 parâmetros é que vão determinar, onde de fato o sinal ele deve acontecer. Porque às vezes a gente vê as pessoas fazendo sinal de forma aleatória, Não sei se vocês acompanharam, alguns vídeos aí que estão saindo, que está sendo a maior crítica da comunidade surda, não sei se vocês viram um vídeo de uma gaga, daquela famosa gaga, E aí vê um menino falando, aí teve a polêmica também daquela menina no BBB, que enquanto eu não assisto BBB, eu não tenho essa cultura, me desculpe, mas para quem tem, então a menina lá ficou, fazendo gestos, aquela coisa toda, então gerou uma discussão muito grande, dentro da comunidade surda. Então, a Libras, a língua de sinais, ela não são gestos, não são mímicas, Elas não são uma forma de você tentar, tipo, mascarar ou achar que aquilo ali é engraçado, ou que é uma brincadeira, ou que é uma piada. Gente, a língua de sinais é uma coisa séria. E aí é como a gente pode discutir também, Trazer para discussão também. Os surdos, eles já foram tão privados da sua língua por tanto tempo, Então a gente precisa,
é respeitar isso. A gente não pode sair fazendo gestos, mímicas e dizendo que aquilo ali são libras. E a gente tem essa confirmação aqui desses aspectos fonológicos e morfológicos, né? A gente tem esses estudos aprofundados, a gente tem linguísticas que até hoje, né, estão caminhando aí para o aprofundamento do estudo dessa língua. Então, a gente não pode estar por aí divulgando esses vídeos, né, de gente fazendo gestos, fazendo mímica, como se a Libras ela fosse uma questão de chacota, de piada, né? Você precisa achar assim engraçado. Então, isso aí a gente, dentro da comunidade surda, isso aí está sendo muito criticado, né? E também muito discutido. Então, nós, como eu já havia dito para vocês, né? Os parâmetros, eles determinam a forma correta de ser feitos os sinais. Então, por isso que nós temos 5, né? E eu já falei a configuração de mão, né? O ponto de articulação. O que seria a configuração de mão? A configuração de mão seria justamente para dizer se o sinal é feito com uma mão, com 2 mãos iguais, né? Com 2 mãos diferentes. E aí a gente vai ter, né, as configurações de mão, né? Por exemplo, o alfabeto, né? Quando a gente vê o A, o B, o C, o D, o E, enfim, né? Aquelas letrinhas do alfabeto, eles me dão uma forma correta de determinados sinais. E a gente vai já ver isso. O ponto de articulação, que esse é o sinal, né? Ponto de articulação é justamente para dizer onde é que o sinal ele é feito. Ou seja, se toca ou não no corpo. Então, eu tenho sinais na testa, lembrando que, né, e a gente vai também repetir isso aqui, lembrando que existe uma configuração ideal ou certo onde se deve fazer os sinais, né? Os sinais eles podem começar aqui de cima da cabeça, né? E vai até mais ou menos, né, essa região aqui, nesse ossinho, né, acima do quadril, um pouquinho acima do quadril. Então, os sinais eles acontecem todos aí. Lembrando que os sinais podem ou não tocar no corpo. E, né, só para dar uma garantia para vocês, a maioria dos sinais, eles sempre vão acontecer no chamado espaço neutro. E o que seria o espaço neutro? O espaço neutro é onde o sinal, é quando o sinal, na verdade, não toque em nenhuma parte do corpo, né? Por exemplo, se eu fizer o sinal de casa, né, ó, 2 mãos iguais, fechadas, casa. E aqui, ó, não tocou em nenhuma parte do corpo, né? Ela aconteceu aonde? No chamado espaço neutro. Então, a maioria dos sinais, a gente vai aprofundar um pouquinho isso, eles acontecem no chamado espaço neutro, tá bom? E aí nós temos o movimento, que esse aqui é o sinal mão aberta, ó, chamado movimento, que o movimento é que vai dizer se o sinal ele possui ou não possui movimento. Por exemplo, casa, né? Alguns autores dizem que casa tem um movimento direcional, né? Aqui, ó, que ele tem um movimento de direção, ó. Ele é tipo uma seta, né? E é chamado direcional. Outros já dizem que não, que bateu, parou e não tem movimento. Eu já fico com os autores que casa, né? Ele tem movimento sim. O sinal de desculpa, né? Que é a configuração de mão em Y. Desculpa. E tem expressão facial, né? Desculpa. Aí o sinal de desculpa ele não tem movimento, ó. Você bate no queixo, que é o ponto de articulação, e você para, ó. Desculpa. Tá bom? A orientação ou a direcionalidade, né, vai dizer onde essa palma da mão, onde está acontecendo, em que direção, na verdade, está acontecendo o sinal. E aí eu sempre vou olhar para onde? Para a minha palma da mão, né? Ó, quando eu faço o sinal de casa, a palma da mão tá para dentro ou tá para fora? Tá para dentro. Então a direção é palma da mão para dentro, ó. Tá bom? Isso aqui é com o tempo que vocês aprendem. Não é assim, né? De uma hora para outra, isso aqui é prática, é conhecimento, é aprendizagem, tá bom? E por fim, a gente tem um parâmetro que eu acho super importante, né? O mais importante aí, que é as expressões faciais e corporais. Então, se eu fizer o sinal de desculpa ou de triste, né, que é a mesma configuração de mão, que é Y, triste, e eu não botar minha expressão, ó, que eu tô triste ou que eu tô pedindo desculpa, o surdo, ele
né, vai dizer assim, oxe, tá muito neutro, né? Tá muito neutro essa expressão. Será que ela tá triste de verdade? Será que ela tá pedindo desculpa de verdade? Então, a gente precisa, né, perceber que alguns sinais, né, eles têm a obrigatoriedade de ter essas expressões corporais e faciais. É só vocês assistirem, né, para vocês perceberem. Ontem mesmo passou uma live, né? Eu gosto muito de samba, né? E ontem mesmo passou uma live maravilhosa do Diogo Nogueira, que os intérpretes, meu Deus, os intérpretes de Libras dele são perfeitos, né? Nas expressões, também na questão de incorporar os sinais no corpo, né? De mostrar que os sinais ali estão. Então, eles conseguem passar, né? Toda aquela verbalização das línguas orais a partir das expressões faciais, corporais, né, por meio dos sinais, por meio da Libras. É muito legal, né? Quando a gente vê assim aqueles intérpretes que mesmo a gente sendo ouvinte, né, a gente fica assim, poxa, né, ele me impressionou. Se eu fosse surdo, eu conseguiria entender, né, tudo muito bem, né? Enfim, vamos para frente. Se tiver aí dúvida, viu, só perguntar, tá? Ok. Então, aqui está um pouquinho apagado, que foi a imagem que eu peguei, ainda tentei. Aqui é para informar as configurações de mão, já que a gente vai começar primeiro, né? Aí falando sobre as configurações de mão, aqui a gente tem no máximo, aqui são 63, 91, deixa eu só confirmar aqui, porque. Um minutinho. Sim, aqui nós temos 61 configurações de mão, né? Só que hoje já existem, segundo a Ronice Quadros, né? A Ronice Quadros, que é uma estudiosa da área, da Libras, ela já fez estudos que existem mais de 120 configurações de mão. Então, é só para a gente ter uma noção de que todo dia, todo dia, surgem sinais novos, né? Então, aqui a gente tem 61 que foi as primeiras configurações de mão, né, que surgiram dentro das línguas de sinais. Então, por exemplo, a configuração de mão de número 1, né, eu acho que está muito clarinho aí para vocês. Mas aí, ó, por exemplo, a configuração de número 1, eu tenho essa aqui, ó. E aí, que sinais eu posso estar fazendo? É o A, né? Aqui, o A. Então, que sinais eu posso estar fazendo com essa configuração de mão? Alguém poderia escrever? Alguém teria alguma ideia? Com essa configuração de mão aqui? Não? E com essa outra configuração, que é a configuração número 2, ó. Alguém teria alguma ideia de que sinal a gente pode fazer com essa configuração aqui, ó? O polegar levantado, ó. Eu conheço esse sinal aqui, ó. E a menstruação. Embaixo do queixo. Ó. Deixa eu ver aqui. Isso. Tá certo. Outra. A configuração de mão Y. A de número 4. Alguém sabe algum sinal? Existem vários com isso aqui. Existe avião. Desculpa isso, Célia. Muito bem, desculpa. Né? Avião também, ó. O que mais? Sinal, ó. Ai, eu tô fazendo sinal da professora do Yasmin, que é azul, né? Sinal da Yasmin. Deixa eu ver o que mais. O exemplo já não é, ó. O exemplo já é com a configuração de número 3. Por quê? Porque não é o Y. Ai, deixa eu botar aqui. Não é o Y, tá? Percebam que o polegar já é grudado aqui, ó. O sinal de exemplo, né? A gente tem outra configuração de mão, tá? Um exemplo, diferente de avião e de desculpa, que o polegar ele é, aliás, o polegar é aberto, tá bom? Enfim, aí a gente trouxe a configuração de mão em S, né? Que a gente pode fazer aí vários sinais também, né? A gente pode fazer o sinal de aprender, ó, ponto de articulação testa. A gente pode fazer o sinal de laranja ou de sábado, né? Que ponto de articulação boca. A gente pode fazer o sinal de desodorante spray, né?
aqui, enfim. Então, percebam que com essas configurações de mãos, né, essas configurações de mãos, a gente pode fazer aí, né, diversos sinais, dependendo, né, de como, dependendo, na verdade, da própria configuração de mão, né? Para frente. Então, lembrando que a configuração de mão, ela pode ser feita com uma mão, duas mãos iguais, ou então duas mãos o quê? Diferente. E aí nós temos só com uma mão, né? Por exemplo, se a gente fosse aprofundar aqui, né? Aí eu ia pedir para vocês um exercício de, por exemplo, a gente tem um S aí, né? O S a gente já fez, né? Então, sinais com uma mão, no qual a gente tem a configuração da letra S. Vocês já sabem que tem o sinal de laranja, tem o sinal de sábado, tem o sinal de aprender, né? Enfim, todos são feitos com uma mão. Deixa eu ver aqui outro. Alguém saberia me dizer exemplos de sinais feitos com uma mão em P? P. Aqui, ó. P. Alguém saberia? Alguém teria algum exemplo para me dar, para escrever aí? P. Ó, professor. Uma mão só. Sinal de professor. Também de pedagogo, ó. Só uma mão, ó. Esse aqui é só o braço de apoio, pedagogo. Outro em P. Alguém saberia? Ou não? Eita. Ninguém quer interagir hoje comigo, Oswaldo. Tá todo mundo calado aí. Vamos lá para frente. Então, só para dizer para vocês que a gente tem com uma mão, né, vários sinais aí que a gente pode estar fazendo a partir da própria configuração de mão selecionada. E aí nós temos configuração de mão com duas mãos iguais, né? Aí nós temos o F, né? Esse aqui, ó, F. E aí nós temos o sinal de feliz, né? Feliz. Outro sinal usando duas mãos iguais, quem conhece? Célia, você conhece algum? Duas mãos iguais. Paz, ó. Se bem que Libras, ela pode ser feita assim, né? Ou então, assim, né? Eu uso mais esse, né? Porque é costume, mas isso aqui é para as línguas, segundo outros locais, né? Isso aqui é para línguas de sinais em geral, né? Mais geral. Ok? Então vamos lá. Libras, sim. Né? Ela pode ser igual, pode ser diferente, né? Dependendo da forma do contexto que você entende, né? Paz, ó. P-A-Z, ó. Paz, ó. P-A, paz. Que mais? Outro, duas mãos iguais. Alguém? Alguém conhece? Não? Ó, alegre, ó. Alegre. Então, a gente tem alguns sinais que têm essa configuração com duas mãos iguais, aí vai depender também, né, da configuração de mão. E a configuração de mão com duas mãos diferentes, né? Ou seja, quando a gente tem uma mão feita com uma letra e a outra feita de uma forma diferente. E aí a gente tem uns exemplos, né? Universal, mão fechada em S, e a mão de cima, ó, movimento circular, ó, conversar, em cima do dorso da mão. Aí o outro sinal que nós temos é o mostrar, ó, mostrar a mão aberta, mostrar, o apresentar. Então, todos esses sinais eles são feitos com duas mãos diferentes, né? Olha, ó. Prática também, ó. Por quê? Porque eu tenho uma mão, né? Ó. Aliás, não, tá, desculpa. Prática é duas mãos iguais, ó. Certo? Sinais com duas mãos diferentes. Morango. Como seria o sinal de morango, Célia? Mostra aí para mim.
Ixi, eu esqueci agora, o sinal de morango é vermelho, fruta, né? É vermelho. Como é que seria? Esqueci agora o sinal de morango. Me mostra aí, Célia. Vermelho, aqui primeiro a gente coloca a cor. Vermelho e furadinho, né? Lembrei. Tem os... Isso, vermelhos são, sim, as frutas. Justamente. Morango. O que mais? Alguém quer dar outras opiniões? Pode ficar à vontade. E nós adentramos aqui ao ponto de articulação, né? Que é onde o sinal é realizado. Então, esse sinal pode ser feito, como eu disse para vocês, né? Daqui, dessa cabeça, até mais ou menos o ossinho, né? Um pouquinho acima do quadril. Esse ossinho, na verdade, esse ossinho é do quadril, né? Vocês que entendem mais de anatomia humana, vamos lá. Então, pode acontecer sinais na testa. Vocês lembram de sinais na testa? Ó, o sinal de aprender, ó. É testa, ó. Aprender. Ponto de articulação, testa. Sinal de difícil também, ó. Vocês lembram do sinal de difícil, ó? Difícil. Libras não é difícil. Libras é muito fácil. Olha, fácil, ó. Dedo do meio, ó. Fácil. Fácil. Também é testa. Ombro. Ombro, sinais no ombro. Alguém conhece algum sinal que é feito no ombro? Vocês conhecem esse sinal aqui, ó? Preconceito. Em cima do ombro, ó. Preconceito. Ou então, ó, turismo, né? Com configuração de mão em T, ó. Turismo. Ou passear também, mão aberta, ó. Aliás, mão fechada, desculpa. Passear também em cima do ombro. Na cabeça, alguém conhece sinais na cabeça? Feito aqui na cabeça. Vê que na cabeça, né? Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. Evitar, ó. Evitar na cabeça. O não, né? Não, mas aí não tá tocando, aí já é espaço neutro, né? É quando o sinal toca. Sinal de não, não, aí já é espaço neutro. Não conhecer, ó. Não, tá dizendo que não conhece, pensei que fosse sinal, ó. De não conhecer o ponto de articulação, o quê? Queixo, ó. Não conheço, né? O conhecer também, ó. Cristo número 4. Conhecer, não conhecer, tudo queixo. Orelha. Orelha, eu tenho um sinal de ouvinte, ó. Feixe S, ó. Ouvinte, né? Surdo também, ó. Começa na orelha, ó. Tá? A boca. Boca a gente já sabe que tem laranja, sábado, né? O queixo a gente já fez, né? Que é o sinal de exemplo, né? O sinal de desculpa. Na bochecha a gente tem, ó, essa configuração, a gente pode dizer experiência, movimento circular, a gente pode dizer tentar, né? No braço a gente tem, ó, quando a gente pega o braço todinho, a gente tem acostumado, ou a gente tem L, ó, a gente tem educado. No peito, a gente tem, ó, saúde, com o dedo do meio, ó, saúde. A gente tem o que mais? A gente tem, ó, aniversário, ó, com duas mãos iguais em Y, ó, aniversário, ou então idade, né, com Y, ó, no peito, idade. Na barriga, a gente tem fome, ó, essa configuração aqui, ó, fome, aí toca na barriga. E no espaço neutro a gente vai ter vários, né? Célia, pedagogo, no braço, sim, no antebraço aqui, né, Célia? Justamente, pedagogo. A gente tem o branco também, né? Também no braço. E no espaço neutro a gente vai ter, né, uma variedade. Como, por exemplo, a gente tem, né, felicidade, que a gente já viu, feliz, né? A gente tem também o sinal de prática, num espaço neutro. A gente tem o sinal, o que mais? De mundo,
né? Mundo, que também é no espaço neutro. A gente tem o sinal de, que mais? No espaço neutro, quando não toca no corpo. A gente tem o sinal, ó, de precisar, de trabalhar, de televisão. Então, a gente tem vários, né? Vários sinais aí. E, ó, o sinal de trabalhar, como eu já havia dito para vocês, né? Espaço neutro, o precisar, né? O possível e o impossível. Então, tudo isso é espaço neutro. Aí a gente tem o sinal de amar, ó, no peito, amor, né? Aqui, ó, amor, lado esquerdo, amor. A laranja e o aprender, né? Laranja na boca e o aprender na testa. Então, a gente tem aí vários pontos de articulações diferentes. E o movimento? O movimento é um pouquinho mais complicado, né? Porque você tem que saber que tipo de movimento que o sinal ele tem. Então, assim, como por exemplo, sinais de rir, né? Em L, ó, rir, chorar, né? E conhecer, eles têm esse movimento. Rir, né? Chorar, conhecer. Agora, os sinais que não tem movimento, né? A gente tem um ajoelhar, que é aqui, ó. Ajoelhou, parou. A gente tem um em pé, que é esse aqui, ó. O em pé. E a gente tem o movimento de sentar, que é diferente de cadeira. Cadeira a gente dá 2 toques. Agora, sentar, a gente só dá. Sentou, né? É normal, né? A gente também, né? Quando senta, a gente não fica, né? Pulando em cima da cadeira, né? A gente senta e para, tá certo? Só menino danado mesmo, fica pulando. E aí nós temos os tipos, né? Os tipos de movimento, né? Então, quais seriam? A gente tem um retilíneo, né? Que é como se fosse uma reta, ó. Por exemplo, sinal de avião, ó. Imagina que esse avião está fazendo um movimento. Que tipo de movimento? Ó, retilíneo, ó, porque está fazendo uma reta. Então, ó, avião tem um movimento retilíneo. O exemplo daí, ó, deficiente, ó, em D, ó, deficiente é movimento retilíneo. Bom, outro movimento retilíneo, outro sinal que tem um movimento retilíneo. Ó, casa, também, movimento retilíneo. Tá? Aí nós temos um movimento circular, que é o movimento que é o sinal de brincar, ó. Tá fazendo um círculo, ó, duas mãos iguais, ó aí, duas mãos iguais em Y. Brincar, é um movimento circular, né? Deixa eu ver outro sinal de desculpa. Outro sinal com movimento circular, ó. Não, carro não. Outro sinal com movimento circular, bora lembrar, me ajudem. Deixa eu ver aqui. Minha cabeça é tanto sinal que às vezes eu fico 2 dias. Circular, ó, dançar, ó. Dançar, tem movimento circular. Tá bom? Aí, movimento sinuoso. Sinuoso, né? É como se fosse umas ondinhas, né? E a gente tem aí o exemplo do sinal de Brasil, ó, em B, configuração de mão em B, né? E você faz, né? Aqui, ó, Brasil. Ou então você tem a bandeira, né, nacional, ó, que é essa configuração, né? O Brasil é em B. Agora a bandeira ela é a mãozinha fechada, ó. Bandeira, né? Deixa eu botar aqui bandeira, Brasil, né? Enfim. Agora nós temos um movimento helicoidal, sinal de importante, né? Que é em hélice, ó. Importante, tá bom? E o semicircular, que a gente tem vários, né? O professor, que é um semicírculo, em P, ó, professor, o pedagogo, já falaram, né? É semicírculo. O dirigir o carro também é semicírculo. Enfim, a gente vai ter aí vários sinais que trazem esses tipos de movimento. A orientação, né, é sempre você olhar para a palma da mão. A palma da mão. E aí nós temos, né, que todos os sinais eles têm uma direção, né? Eles podem ir, você olhando para a palma da mão, a palma da mão está para frente, está para trás, né? Está para baixo, está para cima. E aí a gente tenta definir a orientação. E aí ele traz aqui o exemplo dos verbos ir e vir, ó. Ir, né? E vir,
Para onde é que vocês observam a palma da mão? Quando eu digo assim, I, a palma da mão tá para frente, ó. I. O Vi, palma da mão tá para... Aliás, o I, palma da mão, é para frente. O Vi, palma da mão para onde? Para baixo, tá? Aí você tem também os verbos subir e descer, né? Quando você diz assim, sobe, ou então o apagar e o acender, né? Aqui, ó. Acende, palma da mão para cima. Aliás, acende, palma da mão para baixo. Apaga, palma da mão para cima. É um pouquinho complicado, mas com a prática, né, a gente consegue. Até hoje eu confundo um pouquinho. E abrir a porta e fechar a porta, né? Então você tem aqui a porta fechada, ó, e a porta aberta. Aí você olha para a palma da mão que está fazendo o sinal, aliás. Palma da mão, né? São as duas, na verdade. Aqui, ó, porta aberta, palma da mão para trás, porta fechada, palma da mão para frente. Isso aqui é só questão de prática. E por fim, a gente tem as expressões faciais que eu considero como sendo as mais importantes, né? E aí a gente tem a expressão de bravo. Aí eu queria tanto ver as expressões de vocês, né? As expressões de bravo, de zangado, as expressões de vergonha, né? As expressões de convencida, né? As expressões de mal-humorada, né? Que parecem com raiva, de dúvida, né? Se tem dúvida, medo, né? Se já tiver medo, assustado. A expressão de desconfiança, de admirar, né? E aí você tem também a questão de interrogativa, né? Ou de afirmativa, concordando, ou então exclamativa, de negativa, enfim. Então, essas expressões, elas são usadas, né, na maioria dos sinais. E a gente precisa ter muito cuidado com essas expressões e também com as configurações de mão que a gente usa, né? Como eu já falei para vocês, essa questão, né? Às vezes você está fazendo um sinal, né? E você erra uma configuração de mão, você acaba fazendo outro sinal, né? Porque existem os chamados pares mínimos, então dá para confundir. Por exemplo, se eu disser que esse sinal aqui é ri, ele vai parecer muito com o sinal de queijo. E aí o que que muda? É o mesmo, são quase todos os mesmos parâmetros. O que que muda? Só o parâmetro de movimento, ó. Porque ri, né? Eu tenho esse movimento e queijo, eu tenho um movimento para baixo. Então, assim, vocês têm que ter muito cuidado, porque tem que conhecer de fato, né, a estrutura morfológica e fonológica da Libras para poder, né, fazer os sinais de forma correta. E a questão das expressões também é muito importante, né? Porque elas passam, né, uma certeza para o surdo, tá? Dentro da sua comunicação, né? Eu lembro que um dia eu fui apresentar um seminário com o surdo na UFT, né? Lá no meu curso de Letras Libras. E aí eu acho que eu contei essa história para vocês, eu cheguei atrasada, e aí ele disse assim, me chamando, né? Oh, vai começar o seminário, não sei o que, eu disse. Aí eu cheguei cansada, né? Do sol quente, 1h30 da tarde, 2 horas, estressada, aquela coisa aí. Aí eu disse, peraí, vamos esperar, calma. Então eu fiz a expressão de raiva, né? Aí ele passou o seminário inteiro, ó, com a cara fechada, olhando para mim. Aí eu relaxei, né? Tomei uma água, fui no banheiro, me arrumei, tudo. Aí relaxei mais, aí ele passou o seminário. Aí eu disse, o que é que tu tem? Que é? E ele disse assim, tu zangada, né? Chega aqui. Aí eu disse, não, é porque eu cheguei atrasada, estava cansada. Então, assim, as nossas expressões, né, elas também dizem muito, né? Por isso a gente precisa ter muito cuidado, tá? Agora nós temos aqui a questão do alfabeto manual. Tem que ter. Sinal de água, principalmente, viu? Cuidado aí para não esquecer, né? Esse dedinho parado, viu? Que, ó, depois faz outro sinal e o surdo fica, meu Deus do céu. Meu Deus. Né? Então, tenham cuidado com o uso desses sinais, por isso que é importante a gente conhecer essas estruturas, né? Conhecer as formas corretas de se fazerem os sinais, tá?
E aqui a gente entra no alfabeto manual, né? E aí vocês vão lembrar, né, da chamada A, B, C, D da Xuxa, né? Que eu falo muito com meus alunos. Né? Gente, quando vocês eram criancinha lá, né? Vocês lembram do A de amor, B de beijinho, C de coração. Aí. Pois é, esse é o chamado alfabeto manual, né? E o que seria o alfabeto manual? A gente já viu, né, um pouquinho da aula passada, que é um código de representação de letras do alfabeto, né? Onde a gente faz as letrinhas, né, de forma pausada, né? E no chamado espaço neutro, como eu já disse para vocês, o chamado espaço neutro é quando não se toca no corpo, né? E eles podem ser de dois tipos, né? A gente tem o primeiro, a datilologia, e a gente tem o segundo, que é o chamado sinal soletrado. E aí a gente tem umas diferenças, tá? O alfabeto manual, que também pode ser chamado de datilologia, né? Que é o sinal datilologia, datilologia. Ele é usado para escrever, como eu já disse no A, né, o chamado no espaço neutro, de forma pausada, o nome, né, por exemplo, de pessoas, de lugares, né, de ruas, quando não se tem o quê? Sinal. Então, por exemplo, eu acho que aqui a maioria de vocês ainda, né, não tem, né, o sinal. Então, quando você encontra um surdo, como é que você faz? Né? Você diz assim, o meu nome. O surdo pergunta logo, qual é o seu nome, né? Aí meu nome, aí faz a datilologia, né? No caso, meu nome, Lidiane. Tem sinal? Não tem o sinal. Então, você vai usar a datilologia. Mas só para usos de locais ou de pessoas, né? De ruas que ainda não se tem sinal. Aí quando você recebe o batismo, né, do sinal por um surdo, que é uma coisa que eu não concordo muito, mas tudo bem, né? Dizem que só quem pode dar o sinal de batismo é o surdo, né? Porque diz que é ele que divulga na comunidade surda. Qual é o mais comum? Como assim, Matheus? Não entendi. O que é o mais comum? Matheus, refaz aí tua pergunta, por favor. Eu não entendi, mas o Matheus saiu. Agora que eu vi. Quando o Matheus voltar, aí refaz qual é o mais comum do quê? Da questão de erro de confundir sinais? Não entendi, Matheus. Enfim, então, assim, quando a gente não se tem sinal, né? Aí a gente, quando a pessoa não tem sinal, quando os locais não têm sinal, e a gente faz o alfabeto manual. Mas também tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes, por exemplo, eu estou na prática de Libras, né, com meus alunos lá do CCL, e aí, quando é no básico mesmo, né, eles esquecem os sinais, aí eles querem fazer a frase toda em datilologia, né? Por exemplo, né, se eu disser assim, ó, você, né, é bonito. Aí eu disse assim, não. Aí a gente já sabe que tem os sinais, a gente já conhece, né? Então você, né, bonito. Então, a gente conversando, tudo em datilologia com o surdo, o surdo vai dizer assim, meu Deus, eu tô cansado de ficar lendo letrinha por letrinha, né? Então, por isso que você tem que entender que a Libras, ela é feita de sinais. A datilologia é apenas um empréstimo, né? Somente um recurso, uma estratégia, como nós já vimos, né? Quando a gente não se tem sinais ou quando a gente não conhece, mas a pessoa você conversar, né, com o surdo, tudo em datilologia. Né? A pessoa, oi, né? Aí fala, tudo bem, onde, né? Você mora, meu Deus, aí demora demais, né? Então, né, tenham cuidado aí nessa questão de não tentar fazer, né, tudo, já que você está na datilologia, tentem também, né, conhecer os sinais, que é importante também. Bora aqui. Certo. Então a gente tem o alfabeto manual e eu acredito que alguns, né, de vocês aqui já conheçam, né, as letrinhas. Então a gente tem aqui ó, o A e a palma da mão é sempre para frente. Vou botar aqui A, polegar pregado. Aí você tem o B, tá? Depois você tem o C,
O C com cedilha, né? Você dá, deixa eu falar aqui, você dá essa tremidinha, tá? Então, A, B, C e C com cedilha. Aqui você tem o D. Isso fosse o O, né? Aí só levanta o indicador D. Aí você tem o E. Aqui meu braço. O E. O F que parece muito com quem? Com T. Então vocês têm que ter cuidado, ó, porque F, o polegar é para fora e o T, o polegar é para dentro, né? Então F. Aí o G, ó, palma da mão para frente, G, que parece muito com o Q. Só que o Q, o indicador é para baixo. E o G, o indicador é para cima, tá? Então, D, E, F e G. Aqui, assim. Aí você tem, ó, o H, que parece muito com K, ó, é a mesma configuração, ó, K e com P, tá? Então, nós temos H, que dá essa semicírculozinho, nessa tiradinha H. Aí você tem o I, que é muito fácil. O J, você faz esse movimento aqui, J. E você tem o K. H, I, J, I e K. Aí você tem um L, que é muito fácil. Palma da mão para frente, L. O M, né? Que não é levantando assim, não, ó. É só você dar essa quebradinha aqui, ó. Da muñeca da mão, ó. M. Tem gente que faz assim, né? M. Aí o N, né? O O. Muito fácil. Aqui, M, N, o O. E aí você tem P, né? Que eu já disse, parece muito com o H e o K, né? Então, P. Aí o Q que parece muito com o G, só que o G, o indicador é para cima e o Q, o indicador é para baixo. Aí você tem o R e o S, que também muita gente confunde com o A, viu? O polegar muda. O A, o polegar é aqui grudado, e o S, o polegar é no meio. Então tenham cuidado também, tá? Aí nós temos o T, que muita gente confunde com o F. Lembrando que o T, o polegar é para dentro, o F, o polegar é para fora, tá? Então nós temos T, aí o V, né? O W. E aqui nós temos o X, ó, que é um ganchozinho, ó, X, né? X, o Y, tá? E o Z. Então, essas letrinhas é que a gente faz a datilologia. Eu queria botar aqui um vídeo para vocês. Agora, como é que eu faço aqui, Oswaldo? Eu tiro para vocês escreverem aqui no chat as palavras, né? Eu vou botar a datilologia de palavras de um vídeo e eu quero que vocês escrevam para mim, né, que palavras vocês entendem a partir dessas datilologias. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, né? Ainda estou em dúvida na pergunta que o Matheus Gabriel fez, o que é mais comum? Sei. Compartilhar um vídeo. Vamos lá. Vamos tentar descobrir aqui algumas palavras. Ó, a primeira. E aí? Alguém conseguiu descobrir? Esquece, tinha entendido errado. Matheus Gabriel, me diz que palavra é essa? Descobre a palavra dessa. Que palavra é essa nessa datilologia, Matheus? Presta atenção.
E aí, Matheus? Escreve aí para mim a primeira. Bora a gente interagir. Colocar mais uma vez? Tá. Se fosse na prova prática, viu? Só poderia assistir até 2 vezes, viu? Bora lá. Mais uma vez. Bora lá? Alguém conseguiu identificar? Primeira palavra. Isso, Noêmia. O Matheus que tinha sido aprovado. Isso, respeito. Vamos para a segunda. Só um pouquinho só para a gente se adaptar. Vou estar repetindo. Voltar aqui um pouquinho. Segunda agora. A segunda é muito fácil. Alguém conseguiu pegar já? Ó, e a Célia já pegou, né? É amor. Mas isso é datilologia, viu? Sinal, ó. Ó, sinal de respeito, ó. Tem sinal, viu? Ó, respeito. Aí amor, né? Aqui. Isso. Amor. Ela vai repetir novamente. Então, vamos para a terceira. E aí, alguém conseguiu pegar a terceira? Repetir de novo. É isso. Muito bem. Silêncio, ó. É, ó. Sinal de silêncio, ó. É aqui, ó. Silêncio, calado, né? Então, esse é o sinal. Vocês viram que o Oscar. Vocês assistiram aquele filme, O Som do Silêncio? Ganhou o Oscar, né? Como o melhor do trilha sonora, né? As músicas do filme. Muito bom, viu? Assistam. Se vocês tiverem o Prime Video. Se não, eu posso passar o Drive no Drive depois. Aliás, né? O Drive, né, Oswaldo, que a gente chama, né? Meu aluno que baixou no Drive e repassou na turma. Para todo mundo assistir, eu posso compartilhar depois. Vamos para mais umas. Só para a gente ficar mais craque. E aí, pegaram a quarta? Alguém? Vou compartilhar assim, Noêmia. Muito bom o filme. Mais uma vez. E aí, descobriram? Gentileza. De beleza, né? Que está dentro do contexto de educado, ó. Gentil, educado. Isso, gentileza. E só para encerrar, vou botar aqui mais uma. Pegaram a quinta? Andressa? Isso. Só para encerrar, só para a gente ter certeza. Sabedoria, né? Que é o sinal, tá no contexto de inteligente, ó. Tá? Ok, gente. É mais ou menos isso, né? Quando a gente faz as práticas de Libras, né? A gente coloca alguns vídeos de ditado justamente para o aluno ele ter
ter essa noção de como é, né, que se faz a datilologia, tá? E aí, lembrando que se você for escrever, né, a melhor forma de escrever com surdo, né, é justamente usando letras maiúsculas, né? A regra da datilologia qual é? Na escrita, né? É você escrever por letrinhas, né, maiúsculas e separadas por hífen. Então, se você fosse escrever, por exemplo, essa última, né, como é que você escreveria? Ó? Vou ver bem aqui para vocês, ó. Vocês teriam que dar a resposta assim, ó. Sabedoria. Né? Escrito, né, com letrinha maiúscula e separado por hífen. Essa é a forma correta. Né? Quando a palavra é grande, acabamos esquecendo a letra. É, realmente, por isso que a gente tem que, ó, por isso que o visual, a gente também acaba por desenvolver muito o visual, viu, Noêmia? Né? Porque a gente tem que ficar ali, ó, né, preso, né, na questão da sinalização, enfim. Tá? E aí, a escrita da forma correta, quando vocês forem conversar com o surdo, escrever, a melhor forma, né, é letra maiúscula, tá? Agora, na parte de datilologia, sinal soletrado, a gente sempre utiliza, sempre, tá? Sempre utiliza essa regrinha aí, né? Letra maiúscula separada por hífen. Gente, dúvidas podem perguntar, tá? Aí eu botei até essas aqui também, ó. Mas como a gente já fez, vou deixar isso aqui para vocês fazerem mesmo em casa. Ok, as expressões de saudação, né? Saudação, é o sinal. Saudação. Então, acho que, né, algumas pessoas já conhecem, né, essas expressões de saudação. Então, nós temos aí, ó, o oi. Sempre que a gente encontra uma pessoa surda, né, o que que a gente faz, né? Ó, dá o oi, tá? Percebam que é movimento semicircular, né? Oi. Se fosse na informalidade, né, quando a gente já está acostumado aí, né, com a Libras, né, aí a gente só chega só daqui um oi, ó. Isso aqui é o informal, tá? A gente está com muita preguiça, né, de fazer tudo oi, né? Então a gente só fica, ó, tá? Oi. E aí o tudo bem, né? Ó, lembrando que o tudo, ó, o tudo e o bom, né? Sempre o ponto de articulação que é o queixo, ó. Tudo bem, ó. Então, ó, oi, tudo bem? Tudo bem? Só que é rapidinho, né? Tudo bem, tá? É questão de prática. Aí nós temos o bom dia, né? A gente dá também para um surdo, né? Quando a gente chega, logo vê que a pessoa é surda, né? Aí, ó, bom, bem ponto de articulação, queixo, bom. Aí o dia, ó, semicircular, ó, dia, dia. E existem as variações linguísticas, como a gente já sabe também, né? O bom dia tem gente que faz só assim, ó, só com D, dia, tá? Dia. Tem gente que faz bom dia assim também, ó, bom, e faz o sinal soletrado, dia, ó, bom, D-I-A, dia, né? Dia. Ou então, o mais comum é esse, né? Bom dia, tá? Mas existem as variações também. O boa tarde, né? Boa, aqui também, né? Boa. Aí, ó, tarde. Boa tarde. E também existem outras variações, né? Como, ó, só isso aqui, ó, só com o braço, ó, tarde, que é informalidade, né? Tarde. Não nem um bom, né? Tarde. Lá na UFP a gente fazia muito, quando a gente chegava na aula de tarde, ó. Tarde, né? Ou então tem gente que faz com mão fechada também, ó. Boa tarde. É, existe mais o nosso aqui que a gente usa mais, é esse. Boa tarde. Bom? E nós temos o boa noite também, né? E, ó, boa, onde articulação queixo, boa noite. Boa
Tem outra variação, que é esse aqui, ó. Boa noite. Se usa muito no sul, noite. Essas duas variações, tá? E aí, seu nome, ó. Seu nome, em U, né? E aí você faz a expressão, ó. Seu nome. E aí nós temos o meu nome, né? Tem gente que toca no ombro, mas não toca. É espaço neutro, ó. Meu nome, ó. Seu nome, né? Eu me chamo, o meu nome, né? Aí faz a datilologia, né? No caso, o meu caso, Lidiane, né? O sinal, L-I. E aí, sinal, né? Sinal, ó. Quebra a munheca, ó. Sinal, a expressão, ó. Perguntando, né? A expressão também ela é de dúvida, ó. Sinal. Ah, meu sinal, ó. Aí volta a munheca, ó. Meu sinal, ó, é L-I, ó. E o seu sinal? Alguém tem algum sinal aqui? Sinal? A Andressa tem, né, Andressa? Sinal. E aí, prazer conhecer você. A gente desconfigurou aqui, né? Então, prazer, ó, movimento. Ó, o Fábio também tem, né? Prazer, ó, movimento circular. Né? Que é o mesmo sinal de gostar também, né? Prazer, só que aqui o contexto é outro. Prazer, ó, conhecer, né? Conhecer você, tá? Prazer, conhecer. Aí faz a expressão de que tá satisfeito, né? Você, tá bom? Então, tudo é questão de expressão. Eu queria também botar, né? E aí o tchau, que é icônico, né? Eu queria botar o vídeo de saudação, só que eu não estou conseguindo compartilhar. Osvaldo, como é que faz? Não dá, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu separar tudo aqui no meu computador. Ai, se eu soubesse, eu tinha separado os vídeos aqui no YouTube. De um colega meu surdo. Fez pra mim. Eu não sei. Tô sabendo. Depois o Oswaldo me diz. E aqui, depois eu mando para vocês no grupo o vídeo, então. Né? E eu botei aqui para a gente praticar um pouquinho, né? Esse diálogo, sinal de diálogo em D, diálogo, né? E aí teria que ter duas pessoas, né? No Meet, quando eu dou aula, a gente faz muito isso, né? Quem é o A, quem é o B, né? Aí o A faz, oi, tudo bem? Aí o outro faz, oi, tudo bem, né? Meu nome, aliás, seu nome e o seu sinal, né? Aí eu faço meu nome, né? Lidiane. O sinal, isso aqui era uma prática que eu queria desenvolver com vocês, mas tudo bem, eu faço sozinha, né? E aí você, né, estuda Libras, né? Sim, ONS, ó. Sim, né? Eu estudar Libras. Eu estudar Libras, é o sinal de UFP, ó. UFP. Aqui. UFP. Em S, ó. Em U, UFP. Ah, eu estudar, né? Libras, UFP também, ó. Prazer conhecer você. Ah, prazer conhecer você também. Tchau. Tchau. Entenderam aí? Alguma dúvida ou não?
E aí, obrigada, né? Essa primeira parte aí, encerrando. Qualquer coisa vocês vão praticando aí, né? Vai ter aula, a aula vai ficar gravada, né? Então, vocês praticam. Hã? O também, sim, tem duas configurações para o também, Fábio. Em B, isso, né? Eu uso mais esse, com os indicadores, tá? Também, mas também, sim. E dá certo, viu, Fábio? Os dois, pode sim usar, né? São variações linguísticas, mas eu uso mais esse aqui do indicador. Mas esse aqui também está correto. Alguma outra dúvida que queiram perguntar? A gente não falou de sinal soletrado, porque o sinal soletrado ele é um pouquinho mais complicado. Mas deixa só eu colocar aqui um pouquinho do sinal soletrado, que é outra forma, né, de variação do alfabeto manual. Também a gente usa muito. Tá? Vou ver aqui. Vou botar aqui para vocês um pouquinho. Sinal soletrado. Aqui é realmente prática, onde os alunos ficam tudo doidos, dizendo que não sabe. Aí tem que quebrar as muñecas, enfim. A gente chama de sinal rítmico, né? Olha aí alguns dos sinais soletrados que nós temos. Pai, né? Vocês percebem que aqui, ó. Ó o pai, ó. Pai, ó. Só que a gente, aqui em Teresina, os surdos, eles fazem aqui, ó. P, partindo do queijo, né? Para dizer que é barba, né? Ó. Pai, ó. P-A-I, ó. P-A-I, ó. Pai. Bom. Aí nós temos também outros sinais soletrados. Mãe, ó. M-A-L. Mãe, ó. M-A-L. Aí dia. Gostaram demais. Dia, ó. Só questão de prática. Aí a diferença do sinal soletrado para a datilologia é que tem movimento. Percebam? Ó, vai, ó. Aí para diferenciar, como é que seria, né? Por exemplo, ó, se vocês fossem fazer a prova prática comigo, nessas diferenças de sinal, né? De sinal soletrado para datilologia, como é que eu pediria a vocês? Né? Ó, eu quero a datilologia do vai e o sinal soletrado do vai. Como é que vocês fariam? Datilologia, ó, percebam que eu vou soletrar de forma pausada as letras no A, ó. V, A, I, ó. V, A, I. E no sinal soletrado, que é o sinal rítmico, ou seja, que eu coloco o movimento, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Vai, vai, ó. Percebam a diferença? Liriel. Qual sinal é feito com apenas uma mão? Quando o sinal é feito apenas com uma mão, tem a escolha de ser direto ou esquerda ou é uma regra? Depende do sinal aí, Liriel. Que tem os parâmetros, como a gente acabou de ver, né? Que ele determina de forma correta como é feito o sinal. Tá bom? Mas agora, uma exceção que a gente tem na Libras é se a pessoa é destra, canhota, né? Não tem problema. Existem muitos intérpretes de Libras que são canhotos e que fazem, né? Que é considerado correto a forma como eles sinalizam, tá? Agora, quando é feito tem escolha, aí depende. Se você for destro, né, o canhoto, mas existem as estruturas dos parâmetros que determinam a forma correta de como ser feito o sinal. A gente já falou aqui. Por exemplo, outro sinal, outro exemplo, né? Outro exemplo. Se eu for pedir para você, eu quero a datilologia de dia, ó. De A, ó. D, né? I, A. Agora eu quero o sinal soletrado de dia, ó. E vocês iam fazer, ó. Dia. D, I, A. Dia. Entenderam?
como é mais ou menos essas diferenças. Ela faz bem direitinho o voo. E o nunca, né, que é muito usado, né? Tem surdo que só faz isso aqui, nunca. Bar, né? B-A-R, bar. Como. Isso aqui é quando vocês forem aprender, né? Com o maço, né? Juro, baixo. Agora o lindo. Lindo. Enfim, isso aqui são alguns dos sinais soletrados, tá? E a diferença deles para a datilologia é que eles têm envolvimento, por isso que eles são chamados também de sinais rítmicos, tá? Mais alguma outra dúvida? A gente vai passar para a segunda parte da nossa aula, tá? Carregar. Não, ficou claro? Gente, uma tutora me procurou perguntando da atividade, né, da música, da cultura surda lá. E como a gente está em época de pandemia, o ideal é que fosse feito de forma individual, né? Então, pelo menos até 2 pessoas, aí vai depender, né? A questão de preservar a saúde de vocês também, né? Ela me falou que um grupo fez com 4 pessoas. Eu, particularmente, né, eu acho muita gente, tá? Para apresentar. Eu, no Maranhão, eu sendo professora de Libras lá da UEMA, geralmente eu peço individual, justamente para a gente poder ver melhor, analisar essa questão dos sinais, tá? Vocês podem depois estar enviando no SIGA, né? De forma individual também, se for em dupla, né? Eu particularmente acho que um grupo de muitas pessoas, além de não ser para o contexto que a gente está vivendo apropriado, também, né, fica difícil da gente avaliar a questão da sinalização, né, da prática, porque às vezes a pessoa está ali, aí só apresenta uma palavrinha, né, ou um sinalzinho, aí a gente não consegue ver expressão, a gente não consegue pegar mesmo se a pessoa consegue sinalizar de outras formas, né, então seria interessante mesmo que fosse individual, então até 2 pessoas, tá? Eu esqueci de frisar isso, mas eu sei que algumas pessoas já até encaminharam, né? Como uma tutora me procurou dizendo que teve um grupo aí de 4 pessoas que enviaram. Eu disse, já enviaram, mas o correto não é. Primeiro pela questão do contexto que a gente está vivendo, que é pandemia. Vai se aglomerar, né? Todo mundo ali. E segundo, que você não consegue avaliar, né? 4 pessoas é muita gente. Você não consegue avaliar a expressão facial, corporal. Agora que a gente estudou os parâmetros, né, já dá para vocês terem uma noção de, pelo menos tutores e até mesmo os alunos, já dá para ter uma noção do que é importante numa sinalização. Né? Então, é importante a questão das expressões, é importante também a questão dos sinais serem feitos de forma correta, né? Porque a gente tem os parâmetros. E aí, no máximo, né, até 2 pessoas seria o mais viável. Eu não coloco nas minhas apresentações de música, de prática, quando eu peço música, histórias, fábulas ou poemas, dificilmente eu peço grupos, né? Ou é individual, no máximo 2 pessoas, né? E eu ainda digo, ó, se for 2 pessoas, o ideal é que uma pegue, se for uma música, né? Por exemplo, o ideal é que fique com uma estrofe e um refrão e a outra também fique com uma estrofe e um refrão. Né? E se as duas quiserem juntas sinalizar o refrão, aí pode. Mas só um trechinho, uma palavrinha que a gente diz assim, meu Deus, será que ela aprendeu só essa palavra ou será que ela consegue evoluir um pouquinho mais, né?
É como eu digo todo dia para os meus alunos. Libras é um desafio e você tem, assim como qualquer outra língua, né? O inglês. Para mim, inglês é um grande desafio, né? Até hoje eu estou tentando aprender o verbo to be de forma correta, né? Ah, Maria, mas é assim mesmo, né? Eu nunca. Eu acho lindo, né? A minha filha, ela faz inglês lá no CCL, né? Ela já está no terceiro módulo. Gente, ela conversando inglês, eu fico com inveja, né? É igual eu trabalhando lá no CCL, né? No Centro de Línguas aqui do Estado. A gente chega na sala dos professores, tem umas pessoas conversando em francês, outras em espanhol, outras em inglês, e eu ali, ó, com a Libras, ó, com os surdos, eles tudo com a inveja, ó. Aí eles dizem assim, me ensina, assim, só se eu me ensinar inglês, né? Enfim, tá sem áudio, Ednilson? Pode ser o problema aí na... Tá normal também. Vamos lá. Então, a gente vai começar agora, né, a segunda unidade, nosso plano, que é conhecer e identificando o aluno surdo, tá? E para isso, a gente traz alguns aspectos, desculpem, alguns aspectos de como identificar, né, a surdez desse aluno, né, questão de aluno surdo, né, como é que a gente passa a conhecer, interagir, né, tentar, né, se comunicar com esse aluno surdo, né? Então, como? E aí a gente precisa saber o que seria a deficiência auditiva, né? Qual é a nomenclatura certa, porque às vezes tem alunos, né, que têm uma deficiência mais aprofundada, né, que é o surdo, que tem pouca, média, enfim, né? Isso aqui que é muito importante, né? Deficiência quanto ao tipo, tem alunos surdos que usam aparelhos ou deficientes auditivos, né, como a gente já falou na aula passada. Aí a pessoa surda em sua comunicação e alguns vocabulários, e é uma partezinha prática que a gente vai trazer aqui, né, de ambiente escolar, né, de disciplinas e também de números, né, que é importante. Bora lá. O surdo e o deficiente auditivo. Então a gente já sabe, né, eu acredito, né, que vocês, né, já sabem essa questão que existem essas diferenças, né, entre o surdo e o DA, e o deficiente auditivo, né? Então, quem é a pessoa surda, né? A pessoa surda é o quem? É justamente aquela pessoa que tem perda auditiva, né, profunda, no caso, mas que compreende o mundo, né? Eles vão entender o mundo a partir de quê? Por meio das suas experiências visuais, né? E também por meio da sua cultura, sempre usando o quê? A língua brasileira de sinais. Então, quando você vê uma pessoa se manifestando pelas experiências visuais e se comunicando por meio da Libras, então você pode definir aquele sujeito como sendo surdo e não deficiente auditivo, tá? E o deficiente auditivo é aquele que já vai ter uma perca, né? Como a gente já viu na aula passada, nas aulas passadas, que o deficiente ele já tem uma experiência, né, do mundo ouvinte, que ele vai aos poucos perdendo a sua audição, né? Então, a gente já vai ter aí uma chamada perda bilateral, parcial, total, mas que ele já tem uma experiência de mundo. Então, esse é o chamado deficiente auditivo, que por mais que ele use um implante, um aparelho auditivo, enfim, né, ele já vai ter conhecimento de mundo, já vai... Ó, nesse filme, por exemplo, o Som do Silêncio, né, que ganhou agora o Oscar. E o rapaz lá que fica surdo, né, ele já tem uma experiência de mundo, né? Então, assim, no filme é considerado surdo, mas na verdade eu vejo ali ele como sendo deficiente auditivo. Aí aos poucos, inicialmente, né, aos poucos é que ele vai tendo contato com a comunidade surda, com a cultura surda, aí sim ele vai tendo uma identidade surda, né? Porque pode acontecer também, né? O DA, ele teve uma perda total, mesmo ele já tendo conhecimento de mundo, né? Com as experiências ouvintes, mas ele pode sim
Só vocês assistindo o filme para ver, né? Aí, ao longo do tempo, ele vai se identificando, porque ele vai convivendo com a comunidade surda, ele vai se identificando com a língua, com outros surdos, né? Com a cultura, então, e aquilo ali vai fazer com que ele tenha uma identidade surda, tá bom? Aí pode, sim, acontecer. Ele sair de deficiente auditivo para surdo. Aí ele não vai mais oralizar, ele vai querer se comunicar só por meio da Libras, enfim, pode acontecer como aconteceu no filme. Ele teve ali uma crise de identidade pesadíssima, entre ser deficiente auditivo, entre ser surdo, entre querer ser ouvinte, é muito legal. Vocês podem assistir depois. Então, não devemos dizer, né, como a gente já sabe, a gente não deve dizer que a pessoa é portadora, né? Esse termo portador, ele é muito discriminatório, né? Muito preconceituoso. Então, a gente não pode dizer que a pessoa porta, né? Que a pessoa, de fato, ela é uma pessoa com deficiência, tá? E a condição de ter uma deficiência faz parte da pessoa e esta pessoa não porta sua deficiência, ela tem uma deficiência. Então, esse verbo portar aí, ela não se aplica, né? Às condições, né? Que a gente já sabe que o sujeito ele não porta nada, né? Ele vai, de fato, ter a deficiência. Então, o termo correto é pessoa com deficiência e não portador de deficiência, tá? E aí a deficiência auditiva, né? O que seria a deficiência auditiva, né? Essa perca da audição, né? Ou diminuição, né? Da capacidade de quê? De ouvir os sons, né? E também considerada como diferença existente entre a performance do indivíduo e a habilidade normal. Ou seja, né? O indivíduo, ele vai perdendo as suas percepções de sons, né? A sua vai perder também a sabedoria em detectar sons, né, em diferenciar. Então, ali é considerado, a partir daquele momento, que se considera a deficiência auditiva. E aí, de acordo com a FENESES, né, que é uma Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, juntamente com o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, né, a gente tem o termo deficiência como nome usado para indicar a perda da audição ou diminuição da capacidade de escutar os sons, né? Interessante que agora, né, nós fizemos 19 anos, né, da lei da Libras, que foi agora dia 24, né, desse mês agora, né, de abril, e estava tendo palestras maravilhosas sobre sexta-feira mesmo eu assisti uma, né? Maravilhosa com os presidentes, né? O presidente da FENESES, o do INES, e eles falaram, né, dessa luta constante no reconhecimento, né? No reconhecimento da língua, né? Da Libras, enfim, né? E muito interessante, se vocês também tiverem conhecimento da lei, da Libras, né? É interessante também, porque lá também se traz, né? Esses conceitos, né, do que é ser um deficiente auditivo e do que é ser o surdo, né, só para aprofundamento, para conhecimento. Então, a deficiência auditiva ela é entendida como tipo de privação sensorial do som, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa seja anormal, né, que ela desconheça outras estimulações sonoras, porque como ela já teve contato, então ela não vai desconhecer. Em geral, os vários tipos de deficiência auditiva eles são classificados como grau de perca de audição, né, que por sua vez é avaliado pela intensidade do som, medida de decibéis. A gente vai já ver isso aqui, né, os tipos. Aqui, as nomenclaturas, né, quanto ao tipo e quanto ao grau. Então, elas podem ser classificadas como unilaterais ou bilaterais, né? Unilateral, quando a deficiência auditiva é unilateral, é quando afeta somente um ouvido, um lado do ouvido, né? Então, você escuta de um lado e não escuta aqui nada, né? Nada do outro lado, totalmente, né? Então, você vai ter essa deficiência aí unilateral. E bilateral é quando são os dois, é quando você perde. Então, quando você tem um aluno surdo em sala, você logo pergunta, é um deficiente auditivo, unilateral, bilateral? Então, você tem que conhecer o diagnóstico desse aluno.
E quanto ao grau de comprometimento, né, seguem as classificações como sendo leves, né, moderadas, médias, severas e profundas, né, que é os graus de surdez, né. Tem deficientes auditivos que tem uma perca de graus leve, aí vai depender dos testes fonoauditivos, né, ela vai dizer se é leve, se é moderada, se é severa ou se é profunda. Né? E podem ser condutivos, neurosensoriais, mistas, enfim, isso aqui é uma questão que a gente aprofunda a partir do momento que o ouvir é ligado aos códigos sensoriais do cérebro, né? Vamos lá. E aqui nós temos, né, a deficiência auditiva, que ela pode ser condutiva, neurosensorial, mista e central. Aí, isso aqui eu vou ter que dar uma aula para vocês depois e aprofundar essa aula sobre a questão né, do cérebro, dos nervos sensoriais, né? A condutiva, né, ela é quando ela afeta somente um lado, né, do cérebro, né? E ela não desenvolve uma surdez totalmente profunda, né? A neurosensorial, digamos assim, né, é que ela já vai, né, aprofundar mais a questão dos aspectos sensoriais, né? E isso vai fazer com que, de fato, o surdo ele tenha uma surdez profunda. A deficiência mista, né? É que pode atingir o sensorial, né? O nervo sensorial, ou outros nervos aí, né? Da parte do cérebro, e isso comprometer a audição. E a central, né? É quando você tem essa surdez mais severa, não tão aprofundada, né? Já é no foco mesmo, já é centro, né? O que causou a surdez de fato, né? Então, por isso que é chamada deficiência auditiva central, tá? E aí nós temos, né, a condutiva, só aprofundando. Eu queria depois vocês dessem uma lida nisso aqui, né? Quando qualquer interferência na transmissão do som deste conduto auditivo externo até a orelha do cócclea. Isso aqui eu queria que vocês só lessem, eu vou pular essa parte, porque é mais a leitura. Eu botei aqui para nível de conhecimento, mas isso aqui vai interessar só se a gente for aprofundar a questão mesmo da conhecimento do cérebro, enfim, dos implantes cocleares. Né? Isso aqui é mais para conhecimento dos implantes cocleares, né? Essa questão da deficiência condutiva, neurosensorial, central, mista, enfim. Tá? Vou passar para essa parte aqui que eu acho mais interessante e mais importante da gente compreender. As deficiências auditivas neurosensoriais, elas se dividem em 3 tipos. Olha que interessante. Né? Então, a gente pode dizer que as deficiências, elas podem ser, como a gente já viu também, partem, né, dessa deficiência neurosensorial, que é o momento do pré-natal, que é o momento do perinatal e que é o momento do pós-natal. Né? Então, pré-natal, a criança ela pode sim adquirir, né, a surdez durante o período pré-natal, né, que é a surdez genética, hereditária, como eu já disse a vocês, né, existem famílias de surdos, né, a gente pode aí trazer o exemplo da Sueli Ramalho, né, a família dela, todos os pais, os avós, né, enfim, é uma família de surdos, e a gente também pode ter a surdez através desse período perinatal, né, que é durante a gestação, né, que é provocada aí pelo parto prematuro, fórceps, né, que força a retirada da criança de dentro da mãe, né, aquele ferro que se puxa. E aí nós temos também as infecções hospitalares, enfim. E o pós-natal, né? E após o parto, né? Que a criança pode adquirir aí a surdez e isso comprometer o neurosensorial dela, né? Que é através do avanço da idade, meningite, quando ela adquire alguma doença. Eu até falei também, nesse aspecto neurosensorial, é muito importante também a gente perceber, né? Se vocês assistirem aquele filme O Enigma de Caspar House, né? Ali a gente percebe que a questão do desenvolvimento da linguagem está muito associada a esse desenvolvimento neurosensor, né? Ou seja, a questão do cérebro. Então, a gente percebe que no final do filme, quando ele morre,
né? As pessoas, os cientistas, eles vão ficar impressionados como é que ele tinha o desenvolvimento com o aspecto musical, porque ele era considerado tipo um Beethoven da vida. E ele nunca ter tido contato com as pessoas, com a língua, ele não saber falar, ele não saber interagir, e de repente ele está ali, ó, tocando piano, saber músicas, então. Essa parte do... O nosso cérebro é cheio de sensores, né, de nervos. Então, isso comprometeu o fato dele não ter tido contato com a língua, isso comprometeu um atrofiamento, mas já a outra parte do cérebro ficou preservada, né? É muito interessante. Eu queria muito também que vocês no YouTube tenham esse filme. Muito bom mesmo. É um filme antigo, mas que vale a pena assistir para a gente compreender essa questão do neurosensorial, tá? O Enigma de Caspar House. Muito bom. E aí nós temos também a deficiência auditiva mista, né? Que eu também vou deixar aqui como leitura, né, para vocês. E essa questão da central, né? Não necessariamente acompanha a diminuição da sensibilidade, mas se manifesta, né? Então é o centro. Qual é o grau, né, que a surdez se desenvolve? A ser central, ela vai especificamente identificar que tipo de grau ali a surdez ela se desenvolve, tá? E aqui nós temos, né, dentro dessa surdez, dessa deficiência auditiva central, a gente tem aqui os aspectos centrais de medida da própria deficiência, né, dos graus de surdez, que ela pode ser com a perda leve, né, de 26 a 40 decibéis, a perda moderada de 41 a 71 decibéis, a perda severa de 71 a 90 e a profunda com mais de 91. Então, isso aqui é para análise de testes, né, de surdez, feito principalmente por fonoaudiólogos, tá? Certo. E aqui a gente fala um pouquinho da lei e eu queria muito deixar aqui para vocês um vídeo depois, né, que é uma série chamada Crisálida, que foi feita no ano retrasado, se eu não me engano, né, pela Netflix, que tem também no YouTube, né, e é que é muito interessante a gente compreender a evolução, né, dessa comunicação, a evolução da própria língua hoje, né, por isso que quando a gente vê, voltando àquela polêmica, né, por isso que quando a gente vê esses vídeos em que as pessoas estão fazendo a da Libras como se fosse uma piada, né, como se fossem gestos, como se não tivesse respeito pela língua, aquilo ali gera um conflito muito grande, né, principalmente entre os surdos, porque por tanto tempo eles lutaram, né, pela liberdade de se comunicar por Libras, e aí nós temos a lei da Libras, né, que é a Lei 10.436, que agora fez 19 anos, né, dia 24 agora de abril, ela é de 2002 e que agora comemorou 19 anos. Então, é importante que a gente tenha em mente que existem já leis, decretos, né, que de fato dão uma visibilidade maior para essa questão, tá? Eu ia falar uma besteira aqui, mas deixa para lá. Vou envolver governo com essa questão, não, né? Mas aí a gente já sabe que... Deixa eu voltar aqui. Eu ia falar uma coisa, mas agora eu vou falar outra. Então a gente já sabe que o surdo-mudo não é o termo correto, né? Que as pessoas elas são surdas, que o problema está somente no ouvir, né? A gente sabe que existe um respaldo da lei, do decreto, também da Libras, então tudo isso dá a condição da língua como sendo a língua materna dos surdos, né? A língua de comunicação dos surdos, né? E que a lei e o decreto, eles são dois documentos super importantes hoje para ter ou para dar essa visibilidade ao surdo, tá? E à sua língua. Então, como a Libras é formada de todos os componentes pertinentes às línguas orais, como gramáticas e outros, isso aqui a gente já viu também, né? Que a língua, ela segue as mesmas estruturas da língua portuguesa ou de qualquer outra língua, e que a partir da década de 60, né, a língua de sinais ela passou a ser estudada e analisada como status de língua. A gente
sabe por quê, né? Eu falei na aula passada que foi por conta dos parâmetros. Em 1960, a língua de sinais americana, chamada ASL, ela veio como forma de estruturar melhor, né, as línguas de sinais, e isso deu aprofundamento para o desenvolvimento estrutural linguístico das demais línguas de sinais no mundo inteiro, e aí foi a Libras, e esse reconhecimento linguístico também. E aí, como é que você deve usar as estratégias para a construção da comunicação com o surdo? Se eu fosse surda, como é que vocês tentariam se comunicar comigo? Hein? Se eu fosse surda, o que vocês fariam? Se eu fosse uma professora surda aqui, para vocês se comunicarem comigo, como é que vocês fariam? Alguém? Bora lá? O que vocês fariam? Gente do céu, ninguém vai interagir comigo, não. Tá todo mundo offline, a Nilza, Fábio. Bora lá. Como é que, se eu fosse uma professora surda, como é que vocês fariam para se comunicar comigo? Digam bem aí. Qual a primeira coisa que vocês fariam? Se fosse a online, eu disse assim, eu sou professora surda. Como seria essa comunicação? Guardar aí vocês, se seria alguma coisa. Vocês fariam o quê? Vocês iam mostrar as câmeras, claro. Isso, escrever. Melhor ligar a câmera, né? Porque o surdo ele é muito visual. Uma coisa que os professores surdos, né, lá que trabalham comigo lá no CCL, eles reclamam muito é que os alunos ficam com a câmera desligada. Olha, para os surdos, esse desafio das aulas em época de pandemia, dessas aulas online, está sendo uma tortura para os povos, né? Aí eu digo muito, né? Se for preciso, vai gravando, né, os vídeos para poder complementar a aula, eu digo para eles, né? Porque às vezes o aluno está começando o curso, aí não tem costume, e aí outro desespero que eu enfrentei, né? Os alunos acostumados com professores ouvintes, quando encontrou um professor surdo, entrou no desespero. Professor, e agora? Como é que eu vou me comunicar? Gente, vocês já aprenderam o básico. Não é possível você não sabe dar um oi, tudo bem, dizer professor que está com dúvida, né? Que tem uma pergunta, escreve ali no chat, né? Como botaram aí, a Célia botou, né? Mas aí, online, né? De forma online, realmente é complicado. É verdade, de fato é muito complicado. Né? E aí eles reclamam porque o aluno desliga a câmera, aí o aluno reclama porque a sinalização do professor surdo é rápida. Gente do céu, né? Mas aí se vocês encontrarem um aluno surdo na sala de aula, né, a primeira coisa que vocês devem fazer é sempre se voltar para eles no sentido, se eles fizerem leitura labial, ótimo. Agora, se não, né, vocês têm que de alguma forma tentar passar para eles o conteúdo de forma que eles entendam, né? Aí se tiver intérprete também ótimo. Agora, se não tiver intérprete, vai ser um pouquinho difícil, né? Tem um aluno meu que ele é formado em inglês e ele diz que lá na escola que ele trabalha ele dá aula, né? Para um aluno surdo na sala dele. Esse professor, eu levo muitas imagens. Olha a estratégia dele, que legal, né? A gente tem que ter em mente que os surdos, eles aprendem por essas experiências visuais. Então, ele diz assim, professor, o que é que eu faço? Como eu não sei muito, né? Libras, agora que eu comecei o curso, eles que pegam imagens, né? Mostra ali, aí vai botando a palavra em português, aí depois ele vai botando no inglês. Aí eu disse, legal essa estratégia. É uma forma também, né? Quando vocês aí,
não tiverem muito aprofundamento ainda na Libras, não sei se vocês já tiveram alunos surdos, né? Dando aula de inglês ou outra disciplina, mas as estratégias de ensino é importante também, né? Então, você pode pegar imagens, e botar a palavra em português e depois mostrar, né, mostrar para o surdo aquela palavrinha, né, em outra língua e pedir para ele fazer o sinal, que era isso que eu fazia. Quando eu encontrei aluno surdo pela primeira vez na minha sala de aula, quando eu dava aula de história, né, eu disse assim, agora. Aí foi que eu levei imagens, né, levava as imagens, aí botava a palavra e eu perguntava o sinal. Qual é o sinal, né, dessa palavrinha aqui? Me ensina. Aí eles escreviam e me ensinavam o sinal. E foi a partir daí que a gente, né, foi tentando a comunicação e foi também evoluindo, tá? Então, quando você estiver em contato com ele, com o surdo, né, sendo aluno ou outra pessoa, você nunca deve gritar, né? Ficar gritando, né? Como eu falei do exemplo da mulher no supermercado, né? Esses surdos muitas vezes estão aí espalhados nessas empresas, né? Caixotando, fazendo encaixotamento de caixas de materiais. Aí vem a mulher e grita: Ei! Né? Ei! Qual é o preço disso aqui? Ei! Aí a pessoazinha lá só, né? Centrada, né? Ali, fazendo seu serviçozinho de organizar os mantimentos. O certo é você tocar no ombro, né? Você não pode gritar, ele não vai escutar, né? Então, toque no ombro, né? E pergunte o que é isso, né? Como você conhece isso, enfim. E aí você tem que falar sempre de frente com o surdo, né? Você nunca pode falar de lado, porque vocês sabem que o surdo, eles têm essa... Todo deficiente, né? Todo deficiente, quando ele perde assim, quando ele fica deficiente de algo, né, ele começa a desenvolver outros aspectos, né, outras formas de estratégias, na verdade, para tentar melhorar essa comunicação. Então, no caso dos surdos, são o visual. Então, você não pode ficar de lado, né? Então, sempre de frente. Principalmente esse surdo aí que faz leitura labial, que se oraliza. Então, é importante sempre ficar de frente, né? E não de lado. Enfim. E assim, por isso que os intérpretes, outra coisa interessante também, quando a gente está interpretando, né, os intérpretes de Libras, quando eles estão interpretando, o importante é que eles não usem muitos adereços, né, colar, anel, por exemplo, lá na UF, né, no curso de Letras Libras, se vocês fossem fazer Letras Libras na UF, lá sempre tem 2 intérpretes, né, que revezam em cada disciplina. Então, elas nunca usam anéis, elas tiram os relógios, né? Elas quase não usam colares, brincos grandes elas não usam, né? Só brinquinho pequeno. É justamente para que o surdo ele tenha a visualização dos sinais de forma correta, como eles dizem, né? Quando a pessoa está com muita pulseira, relógio, anel, aí acaba confundindo, né? Atrapalha um pouco o canal de comunicação deles, né? Ok? E ao falar com o surdo, ficar num lugar iluminado, né? Claro, né? Se ele vai fazer leitura labial, se ele tem um desenvolvimento do aspecto visual, você vai não ficar no escuro com ele, né? Não pode, tá bom? E aí, eu conhecer a língua de sinais, você sempre tenta usá-la. Tem surdo que tem a maior paciência, né? Tem surdos assim que você conhece, nossa, paciente. Aí ele tem aquele, peraí, deixa eu ajudar você. Agora tem 8 surdos que são agoniados, sabe? Se ele não entender você, ele já vira as costas e ali, ó, ele sai, né? Ok? Tem surdos que não gostam de ouvintes, tá? Então, assim, quando você perceber isso, né? Também, gente, ó, deixa para lá. Tá? E são esses surdos que a gente tem que ter mais cuidado. Porque muitas vezes eles já passaram por muitos preconceitos, tá bom? Okay? Aí, ser expressivo ao falar, né? A questão das expressões é muito importante. Por isso que, para mim, dentro dos parâmetros, a expressão facial é o que conta mais. Né? Porque numa expressão, você já passa uma forma de comunicação com o surdo, né? Por exemplo, quando você está triste, né? Quando você está triste ali, o surdo ele percebe, né? Só por meio das expressões. Tem uma palestra de um surdo daqui, eu posso também até depois mandar para vocês, né? Sobre a importância das expressões faciais e corporais, que foi feita por um
um surdo aqui no canal do Libra Center, né? Que é uma escola que a gente tem aqui, privada, muito bom também. Então, sempre manter o contato visual. E se a pessoa estiver acompanhada, se você estiver um dia acompanhada de um amigo seu que sabe mais Libras ou de um intérprete, né? Nunca ache que, né, a pessoa, o intérprete, ou essa pessoa que está acompanhada, sabe mais Libras do que o próprio surdo. Né? Então, você tem que se direcionar sempre para o surdo. Eles são muito... Se você tiver um amigo surdo, algum dia na vida de vocês, ou se vocês conhecerem um surdo, tiver contato, gente, eles são muito sentidos. Então, qualquer coisa que você faça ali, que tire, né, que ele acha que está sendo, né, deixado de lado, ele já muda com você. E lembrar que o importante é estabelecer sempre a comunicação, né, entre o sujeito, entre a pessoa ouvinte, o surdo, entre o surdo, né, surdo, ouvinte. Então, é importante a gente tentar sempre essa comunicação. Eu sei que a maioria das vezes dá um medo, né? Alguns alunos meus relatam, professora, eu vi um surdo no supermercado, professora, eu vi um surdo na parada de ônibus, professora, eu vi um surdo não sei aonde, professora, eu fiquei com medo, professora. Aí eu disse assim, professora, dentro do ônibus eu conheci um surdo, mas eu fui lá, professora, eu tentei conversar com ele. Professora, eu acho que eu fiz tudo errado, ensinar eles. Né? Mas ele foi tão paciente comigo, olha que legal, né? Então tem surdos que são, né, que gostam de interagir com os ouvintes, que têm paciência, né? Enfim, o importante é tentar essa comunicação, né? E aí deixar fluir a questão da Libras, né? Porque às vezes a gente está conhecendo conhecer a língua. É igual inglês, né? Se eu fosse aprender, fazer aqui, falar inglês para vocês, eu ia estar morrendo de medo, porque eu não sei falar inglês direito, né? Eu lembro que eu fui cantar uma música lá na sala dos professores, na frente dos professores de inglês, né? Não sei se vocês conhecem uma música chamada... qual é a música que eu gosto? Do Enjoy... daquela banda dos anos... Eu gosto muito de música dos anos 70, anos 80. Enjoy in Silence, né? Não sei se estou falando correto. Meu Deus, como é o nome da banda? Esqueci. Aí eu falei Desnecessary, né? E a música é I Am Necessary, né? Aí eu fiquei. Aí eles ficaram tudo, sabe? Aí só me chamam de Desnecessary agora, né? Porque eu fui cantar I love it. Tem aquela música I need it, stand in my tempo. Vocês conhecem, né? Aquela banda, acho que é uma banda irlandesa. E aí eu fui falar, né? That's necessary. Aí os professores tudo começaram a rir, né? I am necessary. Então, assim, às vezes, I am necessary. Não sei se eu estou falando correto, viu? Vocês que são os alunos de inglês aí, que vocês, os tutores aí já. Enfim, né? Então a gente fica com muito medo, a gente fica, mas quando a gente se sente à vontade, né? Eu, por exemplo, na sala dos professores lá do CCE, né? Que tem um monte de professor de inglês que já viajou no Canadá, já fez seu curso nos Estados Unidos, já fez seu... Tem uns professores lá que eu me sinto à vontade, então eles se acabam de rir, né? Mas aí a gente interage, aí eu ensino Libras para eles, eles me ensinam um pouco de inglês e por aí vai. E é assim que a gente tem que... Vocês estão mangando, né? Depeche the Mode. I Enjoy Silence. É a Depeche. E eu adoro essa música. E aí eu cantando lá para eles. Mas é assim, se a gente tiver medo, né? Ok, gente. Então vamos ficar por aqui hoje, tá? E aí na próxima aula a gente começa aí esse vocabulário em Libras, né? A questão de um pouquinho de prática, e como eu disse para vocês, né? A gente vai estar dividindo as nossas aulas um pouquinho de teoria, um pouquinho de prática. E aí, qualquer dúvida, viu? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar, tá?